Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Breno, boa tarde a todos e todas. Hoje nós daremos a continuidade à solução dos exercícios da nossa terceira aula e, e o professor Taborda, na última aula do conteúdo, ele esqueceu de resolver o exercício comentado. Então, por isso, dessa vez nós começaremos resolvendo o exercício comentado da apostila, tá bom? Então vamos lá. Exercício resolvido e comentado. Peguem na apostila de vocês. É da UniOeste de 2012, pessoal. Segundo Zygmunt Bauman, a sociologia é constituída por um conjunto considerável de conhecimentos acumulados ao longo da história. Pode-se dizer que sua identidade forma-se na distinção com o chamado senso comum. Considerando que a sociologia estabelece diferenças com o senso comum e estabelece uma fronteira entre o pensamento formal e o senso comum, é correto afirmar que: letra A. A sociologia se distingue do senso comum por fazer afirmações corroboradas por evidências não verificáveis, baseadas em ideias não previstas e não testadas. Letra B. O pensar sociologicamente caracteriza-se pela descrença na ciência e pouca fidedignidade de seus argumentos. O senso comum, ao contrário, evita explicações imediatas ao conservar o rigor científico dos fenômenos sociais. Letra C. Pensar sociologicamente é não ultrapassar o nível de nossas preocupações diárias e expressões cotidianas, enquanto o senso comum preocupa-se com a historicidade dos fenômenos sociais. Letra D. O pensamento sociológico se distingue do senso comum na explicação de alguns eventos e circunstâncias. Ou seja, enquanto o senso comum se preocupa em analisar e cruzar diversos conhecimentos, a sociologia se preocupa apenas com as visões particulares do mundo. Letra E. Um dos papéis centrais desempenhados pela sociologia é a desnaturalização das concepções e explicações de fenômenos sociais, conservando o rigor original exigido no campo científico. Pessoal, a resposta correta desta questão é a letra C. Pensar sociologicamente é não ultrapassar o nível de nossas preocupações diárias e expressões cotidianas, enquanto o senso comum preocupa-se com a historicidade dos fenômenos sociais. O comentário que traz na apostila, que está na apostila também, é que a sociologia tem em seu âmago a função de questionar os conhecimentos da sociedade. Ela tem na sua essência, no seu conceito principal, isso significa âmago. Tal como buscar soluções, seja no âmbito macro ou micro do meio onde está se analisando. Macro grande, micro pequeno, beleza? Se esta ciência seguir o caminho do senso sem questionar a realidade vigente, sem mostrar criticidade, não há necessidade de existir. Essa criticidade que a resposta do comentário traz é o mesmo que eu reforço nessa questão. Porque a criticidade vai para além do conhecimento que nós estamos habituados, seria o senso comum. A criticidade segue a linha do pensamento científico. Então, você ser uma pessoa com criticidade não é ser uma pessoa crítica, que critica tudo, uma pessoa que nada tá bom, que julga muito os outros. A criticidade em si é a questão de você poder ter uma opinião, formular uma opinião, um argumento científico em cima de determinado tema. É você estudar esse tema e desenvolver essa habilidade, certo? Eu trouxe também uma outra questão que é muito importante a gente definir agora, que faz um link direto com as nossas questões obrigatórias. Pessoal, eu trouxe as duas definições que vocês já viram, você já deve ter conhecimento, já deve ter essa ciência, que é a respeito do senso comum e do conhecimento científico. O senso comum é um saber que nasce da experiência cotidiana, da vida que o homem leva em sociedade, hábitos, costumes, práticas, tradições, regras de conduta, etc. É um saber informal, muito simples e superficial, que ocorre de uma forma espontânea através do contato com os outros, com as situações e com os objetos que nos rodeiam. O conhecimento científico está diretamente associado com o método científico,
que diz respeito às formas como o conhecimento verdadeiro pode ser obtido e que é uma das partes centrais da filosofia da ciência. Por ser diretamente preocupado com a vericidade da verdade, quer dizer, com a comprovação de que uma hipótese ou crença a respeito de alguma coisa é verdadeira, os métodos científicos são propostos para que se alcance tal conhecimento de maneira racional, objetiva, analítica e explicativa, dentre outras. Certo? Tendo essas duas definições, a gente já consegue ter a diferenciação, porque pode chegar a cair no vestibular, seja ele qual for, essa relação do senso comum. Como que o senso comum está instaurado em nossas vidas cotidianas e pessoais e como o conhecimento científico ou a criticidade pode ser uma solução para questões que sejam que busquem essa questão da verdade em si, que busquem sair dessa questão da tradição, dos hábitos, dos costumes. Um exemplo que é muito prático para nós, que é o exemplo do banho, tomar banho. Não sei se vocês já ouviram, mas eu sou criado com meus avós. E uma coisa que eu cresci escutando é a respeito de você tomar banho de barriga cheia. Já é comprovado cientificamente que não acontece nada. Só que para eles é sempre uma pauta que fala assim, não tome banho de barriga cheia. Porque dá congestão e daí pode gerar problemas de saúde, atrofiamento muscular e entre outras coisas. Mas a questão é que cientificamente já foi comprovado que isso não ocorre, mas mesmo assim é uma prática usual, certo? Vamos para a próxima questão. A próxima questão tem um link direto com essa, então o próximo comentário que eu for fazer, tenham essas definições em mente, beleza? Então peguem na apostila de vocês, exercícios obrigatórios. Exercícios obrigatórios, a questão 1, exercício número 1, é da UniOeste de 2011. Os discursos ou as teorias científicas são desenvolvidas através de um conjunto de técnicas e de experimentos no intuito de compreender ou resolver um problema anteriormente apresentado. As ciências sociais, por exemplo, possuem entre suas diferentes missões o objetivo de investigar os problemas sociais que vivenciamos durante o nosso cotidiano. Levando isso em consideração, qual das respostas abaixo é a correta? Letra A. O senso comum corresponde à polarização e à massificação das descobertas científicas após uma ampla divulgação. Letra B. O senso comum corresponde aos conhecimentos produzidos individualmente e que ainda não passaram por uma validação científica. O senso comum, letra C, o senso comum pode ser considerado um sinônimo da ignorância da população e uma justificativa para o atraso econômico. Letra D. O senso comum corresponde a um conhecimento não científico e utilizado como solução para problemas cotidianos. Geralmente ele é pouco elaborado e sem um conhecimento profundo. Letra E. O conhecimento comum, o senso comum e o conhecimento científico correspondem a duas formas de entendimentos excludentes e possuidoras de fronteiras intransponíveis. A resposta correta é a letra D. O senso comum corresponde ao conhecimento não científico utilizado como solução para os problemas cotidianos. Geralmente ele é pouco elaborado e sem um conhecimento profundo. Pessoal, o senso comum é algo do dia a dia, do nosso cotidiano. Ele não passa por uma verificação científica, por métodos científicos. Ele não tem essa verificação. Por isso que ele fala que é um conhecimento não científico, porque ele não teve uma validação científica. Eu acho que essa questão é uma questão um pouco clara, ela não vai gerar dúvidas a respeito, mas caso tenha alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. O comentário que eu deixo é uma tirinha, eu trouxe uma tirinha do Kelvin, você já deve ter visto nas provas de português, normalmente, né? Essa tirinha é o Kelvin falando com o pai dele sobre o Sol. E ele pergunta, por que o Sol se põe? O pai dele responde, porque o ar quente sobe, o Sol está quente ao meio-dia e por isso sobe até o céu. Depois, ao fim da tarde, arrefece e põe-se. Arrefece é esfria. Por que é que vai de leste para oeste?
É o vento solar. Querido, é a mãe do Kelvin falando. Bom, é uma discussão básica. Nós no saber científico, temos a noção que essa tirinha é uma ironia, certo? Vocês conseguem perceber por causa das transições do Sol, etc. Essa parte mais da geografia das estações, beleza? Pessoal, vamos para a questão número 2? Questão número 2 da UEL, de Londrina, 2007. Leia o texto a seguir. Mudança social refere-se às modificações que ocorrem nos padrões de vida de um povo. Essas modificações são causadas por uma variedade de fatores, de natureza interna ou externa, isto é, por forças decorrentes de condições existentes dentro do grupo ou fora dele. Com base no texto e nos conhecimentos das diferentes abordagens teóricas sobre o tema, é correto afirmar... Letra A. Emile Durkheim propôs a teoria cíclica da mudança social, isto é, as sociedades atravessam períodos de vigor político e declínio que se repetem. B. Max Weber considerou que a mudança de um estado para outro decorre de modificações de fatores econômicos essenciais, ou seja, nos métodos de produção e distribuição. C. Segundo Karl Marx, a mudança social é causada pela interação de vários setores de uma cultura, nenhum deles podendo ser considerado primordial. D. Os positivistas entendiam a mudança social como sinônimo do progresso, isto é, definiam os estágios das sociedades, desde níveis mais baixos até os mais elevados, pois consideravam o homem capaz de atingir uma ordem social perfeita. Letra E. Tanto Karl Marx como Max Weber defendiam a teoria do ciclo biológico, ou seja, consideravam que a raça é o mais importante determinante de cultura e que a raça nórdica superior às outras é a principal responsável pelo alto estado de civilização. A resposta correta é a letra D. Os positivistas entendiam a mudança social como sinônimo de progresso. Pessoal, nessa questão é só vocês lembrarem do lema da bandeira nacional, ordem e progresso. Isso é um lema positivista, certo? Isto é, definiam os estágios da nossa sociedade, desde os níveis mais baixos aos mais elevados, pois consideravam o homem capaz de atingir uma ordem social perfeita. Comentário. Eu selecionei o critério de exclusão, que é um critério que o pessoal utiliza para explicar essa questão. Porque como a gente está lidando com vários autores nessa questão, é mais fácil a gente explicar o que está errado nos outros autores e vocês aprenderem com isso, do que explicar o porquê que a resposta D está correta, certo? Então, a alternativa A é falsa porque Durkheim não promove uma análise cíclica das sociedades. Quem faz isso é o Marx, que fala que a história se repete. Durkheim tem a explicação da solidariedade orgânica e mecânica, que a sociedade, como vocês viram na última aula, que a sociedade ela funciona como um organismo, é a evolução de uma sociedade mecânica, certo? Letra B é falsa porque Weber não vê a esfera econômica como central para a compreensão da sociedade, ele vê as ações sociais, certo? Letra C. Marx crê que a cultura faz parte da superestrutura e não da infraestrutura. É uma afirmativa, correto? Então, Marx crê que a cultura faz parte, ele não descarta a cultura. A letra E é falsa porque nenhum dos dois sociólogos chegaram a valorizar as explicações baseadas no ideal de raça, certo? Eles não trabalham com isso, eles não chegaram a mexer profundamente com isso. Beleza? Vamos para a próxima questão? Questão número 3. O conceito de socialização relaciona-se a divisão das riquezas acumuladas por meio de herança, B. Ao processo em que os indivíduos são preparados para participar de sistemas sociais, C. A criação e a fixação da individualidade do sujeito na sociedade e D. A socialização do Estado, como objetivo de torná-lo democrático. A resposta correta é a letra B. O processo em que os indivíduos são preparados para participar de sistemas sociais. Pessoal, a gente tem uma questão, eu coloquei essas duas imagens por
por dois motivos. Primeiro, para falar sobre as esferas de socialização que nós participamos nos primeiros anos da nossa vida, e o outro é para falar que vocês estão com saudade de ter aula presencial, não estão? Eu tenho certeza, porque nós também estamos com saudade da aula presencial. Enfim, o primeiro caso é porque a família é a primeira instituição que a gente socializa. Então é o primeiro lugar que a gente vai ter um nível de socialização. E o segundo lugar é a escola. Então são as duas primeiras instituições que a gente socializa, que tem um vínculo de socialização, certo? Então tudo que é socialização é essa interação dos indivíduos. Por isso que eles falam que é o processo que os indivíduos são preparados para participar dos sistemas sociais, são preparados para ingressar na sociedade. Beleza? Tudo isso, quando a gente fala sobre socialização, são práticas, são os fatores que são a interação na sociedade. Beleza? Então, socialização, sociedade. Fechou? Alguma dúvida? Espero que não. Qualquer coisa, já sabe. Vamos para o exercício comentário? Exercício comentário não, exercício complementar. Eu selecionei a questão número 5, que é da Federal de 2013, que para você, é bem simples, muito simples. É para você responder esta pergunta. Quando crianças brincam e brigam entre si, quando jovens se unem para jogar videogame, ou se encontram na balada, riem, dançam e ficam, quando velhos se encontram em clubes de terceira idade, relatam suas experiências de vida, namoram e dançam, podemos falar de socialização? Por quê? Baseado na nossa última questão, a resposta seria sim, correto? Então vamos lá. Sim, pois o relato é sobre as vivências do indivíduo, as relações que o ser humano possui no decorrer da sua vida. E o comentário que eu deixo é o Ronaldinho, que é cara mais socializado que o Ronaldinho. Enfim, é toda essa interação na sociedade. Essa interação de você ter várias nichos, ter vários círculos sociais, que você faz essa interação adquirindo experiência no decorrer da sua vida. Isso é a socialização. Então vai desde de ações negativas, ações consideradas negativas, então, por exemplo, questões de situações do cotidiano, como perda de entes queridos, como assaltos, essa questão de prejudicar você psicologicamente ou socialmente, isso é uma socialização, querendo ou não, até processos positivos, que seriam a interação com pessoas, pessoas que você gosta, tua família, rolês e etc. E vontade de ir pro rolê, né, minha filha e meu filho? Eu tô ligado, eu tô sabendo. Beleza? Pessoal, espero que tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. E como sempre, compartilhe a nossa página, sigam, se gostaram do vídeo, por favor, ajudem, se alguém tiver dificuldade, você sabe que está tendo dificuldade, está precisando estudar para o vestibular, algum amigo, alguma amiga, parente, etc. Mostre os nossos canais de comunicação, mostre as nossas páginas, se inscreve no YouTube, sigam no Instagram, que tem muito conteúdo legal, tem muitos mapas mentais para vocês lá, beleza? É isso, pessoal, valeu, até a próxima semana, fui!